Durante muito tempo, Durante mucho tiempo ele sempre esperou uma geração que pudesse funcionar. se estaba guardando una generación que pueda funcionar. Nós estamos de geração em geração, Nosotros estamos de una generación en generación, com expectativa contemplando o que existe como palavra profética hay una expectativa que está esperando lo que existe como una palabra profética. sobre cada geração. Hay una palabra sobre cada generación que está Tome seu siendo assento. guardada. Puedes sentar um rato. Sentate, por favor. E sempre de uma geração a outra Siempre de una generación hacia la otra se cria uma expectativa hay una expectativa de saber quem pode fazer acontecer de saber qué puede llegar a suceder a manifestação do reino. con respecto a la manifestación de su reino. E de uma geração a outra sempre há muita frustração. Y siempre hay una frustración, de una generación hacia la otra se traslada la frustración. Tudo que ouvimos esses dias nos eleva. Todo lo que escuchamos en estos días nos elevan. No primeiro dia ouvimos sobre o Evangelho de Deus El primer día oímos sobre el Evangelio de Dios e a sua exigência ao nosso crescimento. y la exigencia al crecimiento. Ontem o Kleber nos acendeu com uma palavra de explosão sobre os milagres. Y Clever nos explota con una palabra sobre milagros. O Fábio falou sobre baixarmos o mundo vindouro a uma realidade. Y Fabio nos habló de cómo el mundo venidero es una realidad que tiene que ser usada hoy. Ontem à noite falamos sobre atividades de poder, manifestando o dom de cura. Y anoche hablamos sobre actividad de poder. Todos esses dias estamos sendo pressionados Todos estos días estamos siendo presionados para chegar a um lugar. para poder llegar hasta un lugar. Sempre o nosso grande problema são as expectativas que colocamos Siempre nuestro problema grande son las expectativas que colocamos sobre e las os cosas nomes que estabelecemos, y los nombres que preestablecemos para estas cosas. porque os nomes estabelecem limites. Porque cada nombre pone límite. E tudo que acontece no mundo do espírito não há limite. Y todo lo que sucede en el mundo espiritual y en el mundo del espíritu no tiene límites. Ontem o Fábio falava sobre as coisas que acontecem abaixo do sol. Y Fabio ayer hablaba sobre las cosas que suceden debajo del sol. É interessante quando nós lemos em Apocalipse que não haverá sol nem lua. Es interesante ver en el Apocalipsis que no va a haber ni sol ni luna. E não havendo isso, nós então falamos sobre uma operação que não tem limite. Y vamos a hablar sobre una operación que no va a tener límites. Hoje no livro de Mateus, no livro de Lucas, capítulo de número 4, En Lucas 4, por favor, e o verso 17, verso 17, há um texto que nos é conhecido, hay un texto muy conocido que fala sobre a manifestação do Mashiach, que habla sobre la manifestación del Maestro quando Yeshua chega na sinagoga e abre a Torá na profecia do profeta Isaías. Ahí cuando Yeshua habla y llega a la sinagoga, abre el rollo de Isaías y empieza a hablar sobre ello. E nós vamos ler do verso de número 17 a 21. Vamos a leer desde el 17 del capítulo 4. Dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. É interessante entender que esta palavra ela percorreu durante 700 anos. Es importante ver que esta palabra corrió durante 70 años, E 700 años. E passou por cima da cabeça de muitas gerações. Y esta palabra es como si hubiese pasado por la cabeza de varias generaciones. Mas em uma dessas gerações existiu alguém que pudesse fazer com que essa palavra se cumprisse. Pero parece que no hubo alguien en estas generaciones, Nenhuma das gerações. en ninguna de las generaciones, no hubo uno que pudiese captar esa palabra para que el cumplimiento sea. Nós aqui na Latinoamérica temos o hábito de ouvir muitas profecias sobre a Latinoamérica nos últimos 10 anos ou 20 anos. En Latinoamérica tenemos la costumbre de escuchar a muchas profecías sobre Latinoamérica y
no se cumplen. E nunca logramos hacer con que pueda se cumplir las profecías que están sobre Latinoamérica. Y parece que nunca logramos hacer que esas profecías que están sobre Latinoamérica tengan un cumplimiento. Porque nos falta uma geração que tenha a capacidade de responder e abrir aquilo que é profético. Porque parece que no está esa capacidad de poder responder a esa palabra y abrir la situación profética. Então, nosso primeiro passo é conseguir abrir aquilo que é profético no tempo certo. Entonces parece que tenemos que tener esa capacidad para abrir ese tiempo. E quando nós pensamos nisso, nós falamos sobre pessoas que têm um espírito adequado para este tempo. Cuando estamos hablando sobre eso, estamos diciendo de que tienen que haber personas que estén con el espíritu correcto y adecuado para eso. Uma mentalidade que possa servir a este tempo. Una mentalidad que pueda servir a la época. E um coração disposto para operar este Y tempo. un corazón totalmente disponible, dispuesto para operar en la época. E quando nós não temos uma mentalidade, um espírito e um coração alinhado para que estas coisas aconteçam, Y cuando tenemos un corazón y un espíritu totalmente alineado para la disposición del suceso, parece que essa movimentação profética apenas continua. parece que el movimiento profético solamente continúa. Então falamos sobre um reino de poder, Entonces hablamos sobre un reino de poder, um evangelho de poder. un evangelio de poder. As pessoas acham bonito, Y las personas encuentran eso atractivo, bonito, mas não conseguem fazer com que isso tenha forma, pero no saben cómo darle forma a eso. fisicalidade. No saben cómo llevarlo al plano físico. Em 1 Coríntios, capítulo de número 3, o verso 1, En 1 de Corintios 3, 1, Paulo diz que ele veio falar como a espirituais. Pablo dice, yo quiero hablarles como espirituales, Mas eu encontrei vocês dentro de uma condição carnal, pero yo los encontré a ustedes dentro de una condición carnal, porque ainda são meninos. porque todavía son niños. Então Paulo falou que ele precisou retrair a revelação dele. Entonces dice que Pablo necesitó contraer esa revelación, Porque não encontrou pessoas que conseguiam responder o que ele estava porque falando. no había personas que tuviesen respuesta a esa situación la cual él estaba hablando. A questão é que esses dias ouvimos um desafio sobre ativarmos um evangelho de Deus. La cuestión es que en estos días escuchamos sobre activar el evangelio de Dios. E o nosso desafio esse próximo ano é fazer com que esta palavra ela tenha forma, Y el desafío de este año es que esa palabra que hablamos este año tenga forma, para que daqui a um ano possamos trazer resultados e frutos, para que de acá a un año podamos traer resultados y frutos, para que não sejamos como o povo que Paulo encontrou, para que no seamos como esa gente que encontró Pablo en aquel momento, que não tinha um espírito adequado para responder a proposta. que esa gente no tenía el espíritu adecuado para la respuesta. E a única forma de adequar o espírito Y la única forma de poder acomodar el espíritu é entrar numa cultura de reforma e revolução, es entrar en la cultura de la reforma y la revolución, de tomar a natureza da palavra e do tempo, de tomar la naturaleza de la palabra conforme al tiempo, porque não nos importa o que conheçamos, porque no importa lo que ya conocimos, mas importa o que precisamos conhecer Lo que daqui importa- por diante. lo importante es lo que necesitamos entender y conocer de acá Por isso adelante. Paulo ele era comprometido com esta progressão. Por eso Pablo estaba comprometido con el progreso de las palabras. Ele entendia que o evangelho que estava para pregar não era mais um evangelho estático, Él entendía que lo que tenía que predicar, ese evangelio, no era un evangelio estático, mas um evangelho de poder crescente. pero era un evangelio totalmente creciente, evolutivo. Então, para isso, ele metia pressão. Entonces para eso él presionaba. Ele dizia que as crianças não podiam abraçar Él revelações. decía, los niños no pueden abrazar esta Então, revelación. precisamos de pessoas que tenham uma maioridade espiritual. Entonces necesitamos de personas que tengan una madurez espiritual. E esta madurez significa para Paulo estar pronto. Y esta madurez significa que necesitas estar listo. E para Paulo ser maduro é ser aprovado. Para Saulo, la palabra madurez era nada más y nada menos que ser aprobado. E ser aprovado não apenas num aspecto intelectual, Y ser aprobado no quiere decir que seas aprobado intelectualmente, mas num aspecto humano e físico, sino que en un aspecto humano y físico, de maneira integral. de manera integral. Então ele falava sobre a aprovação,
Entonces hablaba sobre no la aspecto aprobación familiar, en el aspecto familiar, no aspecto dos en negócios, el aspecto de los do negocios, coração, de un corazón, do caráter, de carácter. do espírito. Do espírito. Falava sobre uma maturidade integral. Él hablaba sobre madurez integral. Para ele ser aprovado é como alguém que faz teste numa autoescola, não sei como chama aqui de direção. Para él ser aprobado es como aquellos que van a los autos escuela, ¿vieron los autos que Para tienen? aprender a dirigir. Para aprender a comandar, a dirigir un Então não auto. basta você dizer, eu sei dirigir. Entonces no basta uno decir, yo ya sé manejar. Você tem que provar e fazer uma baliza. Después usted tiene que probar que usted sabe manejar en un examen, en una E escuela. Paulo, quando ele usa essa palavra aprovação, ele está falando sobre esses que falam, que sabem e demonstram. Entonces Pablo cuando dice que esta gente son aquellos que saben y que demuestran. Paulo também usa que o nosso evangelho se consiste em demonstração de espírito. Pablo también dice que el evangelio consiste en la demostración de espíritu. E se nós não sabemos conhecer o dom que possuímos, como iremos demonstrá-lo? Y si no sabemos el don que poseemos, ¿cómo podemos demostrarlo? Então, nosso grande desafio sobre ativar o primeiro passo Entonces el primer desafío para activar el primer paso é entender a nossa identidade es poder entender la identidad, dentro de tempo de dispensação. entender la identidad dentro de la época Conseguir abraçar as coisas que os céus estão liberando sobre a terra. y que puedas abrazar las cosas que los cielos quieren depositar sobre la tierra. Isso é aprender como usufruir de uma estação específica. Eso es entender de cómo fluir dentro de una época específica. É como um homem de campo Es como el hombre del campo que sabe aproveitar o inverno, que sabe cómo aprovechar el sabe se invierno. adequar ao verão, Se sabe adecuar al invierno, se sabe adequar ao inverno, se sabe se adequar ao verano, se adecua al verano, a todo. a todo. A mesma coisa Paulo fala sobre esta compreensão, Entonces está hablando Saulo sobre esta comprensión, sobre esgotarmos o tempo que está liberado, sobre esto que agotarmos o tempo que está sobre liberação em nossa vida. abrazar el tiempo que está siendo liberado en estos días. Por isso Paulo coloca sobre sermos prontos. Por eso Pablo dice, estos cielos están prontos. Sobre Sobre nosotros estamos listos para poder baixar esta para realidade. que la realidad de los cielos pueda bajar. Então ele diz que está procurando pessoas que queiram crescer. Entonces Dios está procurando esas personas que necesitan crecer. Crescer dentro de uma mentalidade. Crecer dentro de una mentalidad. Crescer dentro de uma experiência. Crecer dentro del marco de una experiencia. Crescer dentro de um espírito. Crecer dentro de un espíritu. Temos chamado progressivos Hay chamado no evangelho de poder. Hay un llamado progresivo dentro del evangelio del Quantos poder. desejam crescer? ¿Cuántos quieren crecer? Precisa trocar as medidas. Hay que cambiar las medidas. É por isso que somos chamados primeiro como discípulos. Por eso es que primero uno está llamado como discípulo. E na realidade de discípulo, Y la realidad del tem discípulo uma palavra interessante. hay una palabra A interesante. palavra discípulo vem de uma palavra chamada mantano, La palabra discípulo es una palabra llamada que tem como raiz mantano, depois matetes. mantelo, y que eso conforma una palabra que es Para matete. aqueles que falam italiano, Para aquellos que hablan italiano. sabe que a palavra mantano significa gerar movimento. Sabe que la palabra Mateo es generación de movimiento. Então está a dizer que a estrutura de verdadeiro discípulo Entonces la estructura de un discípulo verdadero tem como princípio a movimentação tiene como principio básico el movimiento. interno El movimiento interno e externo. y externo. Pessoas que não movimentam a cabeça, Personas que no mueven sus pensamientos, que não movimentam a estrutura emocional, que no mueven sus emociones. não tem progressão para se tornar discípulo. No hay un progreso para poder volverse un discípulo. Por isso não podemos ficar estáticos Por eso no puedes estar quieto e parado há muitos anos. y estar parado durante muchos Porque años. para se tornar discípulo, Porque para volverse un a discípulo, sua cabeça precisa entrar em movimento. tu cabeza necesita entrar en el movimiento. O seu coração precisa entrar em movimento. Tu corazón necesita O entrar seu en el caráter precisa viver uma progressão. movimiento. Tu carácter necesita progresar. A segunda coisa que Yeshua nos chamou La segunda cosa a la cual Yeshua nos llamó foi de testemunha. fue ser un testimonio. Então, primeiro sou discípulo, me movimento. Pero primero sos discípulo y luego te moviste. Em segundo lugar, eu posso ser parte, En segundo lugar, soy parte pertencer, de pertenecer, de
comprovar, de comprobar, porque tem um testemunho. porque hay un testimonio. E quando falamos do Evangelho de Y Deus, cuando hablamos del Evangelio de Dios, nós falamos sobre testemunhas de um Evangelho. nosotros hablamos sobre testimonio de un E Evangelio. o próprio Yeshua usa essa Y palavra, el propio Yeshua usa que esa ele é palabra, chamado de testemunha fiel. que él es llamado el testimonio fiel. Ok? E baseado nessa testemunha Y fiel, basado en ese testimonio nós fiel, desenvolvemos uma estrutura para testemunhar. nosotros nos desenvolvemos en una estructura para Para testimoniar, que em terceiro plano para que en un tercer plano possamos chegar a ungidos. podamos llegar a ser Ungidos. ungidos. Então, dentro desta realidade, Entonces, dentro de este plano, de esta realidad, Paulo mostra a nossa progressão. Pablo está mostrando el progreso. Eu vim falar de revelação a vocês. Yo ya los escuché hablar de revelación. Paulo diz: eu vim falar de revelação a vocês. Yo ya les hablé de revelación a ustedes. Eu vim falar de um evangelho novo. Yo ya les hablé de un evangelio nuevo. Mas vocês são crianças. Pero ustedes son niños. Precisamos crescer. Necesitamos crecer. Já estamos juntos há alguns anos. Ya hace años que estamos juntos. Aos hebreus, A los hebreos, ele escreve. O ellos escritor hebreu escriben escreve. bien. Já eram para vocês ser mestres. Ya ustedes deberían ser Já maestros. deveriam estar ensinando. Ya, Deveriam. no te escucho, perdón. Deberían estar enseñando. Todavia ainda estão se alimentando com coisas Y todavía básicas. ustedes están comiendo algo básico, rudimentario. Porque ainda não tem uma faculdade desenvolvida Porque no hay una facultad desenvuelta para discernir o bem e o mal. para poder discernir entre lo bueno y lo malo. E que as coisas crescidas são para os maduros. Y que las cosas crecidas son para los maduros. Quantos querem coisas elevadas aqui? ¿Cuántos quieren cosas altas? Quantos querem amadurecer? ¿Cuántos quieren madurar? Amadurecer significa estar pronto e adequado Madurar significa estar listo para um consumo, para un consumo, para desenvolver uma nutrição. para poder desenvolverme en algo nutritivo. Por isso, quando falamos um evangelho Por eso cuando hablamos de un de evangelio poder, de poder, falamos sobre pessoas que crescem. hablamos sobre personas que crecen. E Yeshua fez isso. Entonces Yeshua hace eso. Ele abriu a profecia Él abre profecía. e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Dice, el Espíritu del Señor está ahora sobre mí. E ele me ungiu para Y Él me ungió para toda unção, todo conhecimento, todo dom. toda unción, conocimiento y don. Tem um propósito, Tiene propósito, uma finalidade. un fin. Não criamos essa reunião para sermos um encontro místico anualmente, No creamos esta reunión para armar un encuentro místico anual, mas para vivermos uma transformação integral e progressiva. sino para vivir una transformación integral y progresiva. Esta é a proposta do que estamos fazendo. Esta es la propuesta de esto. Não podemos mais regredir de uma realidade de cura a partir desse momento. No podemos más regresar de una realidad de sanidad. Quantos acreditam nisso? ¿Cuántos están creyendo? Abraçamos isto ontem. Abrazamos. É uma realidade estabelecida. Es una realidad ya E a establecida. progressiva diz de glória em glória, de graça em graça, progressão. Y es progresiva, de gloria en gloria, de gracia en gracia. Então não podemos mais viver enfermos e doentes. Entonces no podemos vivir enfermos Porque alcançamos uma graça. porque hemos alcanzado una gracia. 1 de Corintios 15:10, por favor. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido dada en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fale para o seu irmão, pela graça de Deus você é o que é. Decile a tu hermano, por la gracia de Dios, vos sos lo que sos. Não você. No vos, Fale para o seu irmão, não você. no vos. Fale alto para ele, não você. Decile, no, vos no. A graça de Deus na sua vida. La gracia de Dios en tu vida. A graça está trabalhando na sua La vida. gracia está trabajando en tu vida. Tem a ver com o trabalho da graça. Tiene que ver con la gracia trabajando en vos. E Paulo posiciona que o ministério é uma graça. Y Pablo pone su ministerio en el factor de la gracia. Paulo abre que o seu ministério é Pablo habla que su ministerio,
su ministerio es una gracia. Entende que os dons é uma graça. Y entiende que los dones son una gracia. Então ele fala sobre o trabalho da graça em nós. Entonces él habla sobre el trabajo de la gracia en nosotros. Não somos nós que fazemos a graça trabalhar. No somos nosotros los que hacemos trabajar a la gracia. É a graça que nos faz trabalhar. Es la gracia que nos hace operar. E ela mesma está operando em nós. Y esa misma está operando en nosotros. E é esta graça crescente Y esa gracia que crece, que nos arrebata. que nos levanta. Oh, fala, no te escucho. No te escucho. Es la gracia que nos arrebata Para vivermos um evangelho de glória e para poder poder, vivir un evangelio de gloria y poder, cuja consistência cuya consistencia não é comida, no es comida, não é bebida, no es bebida, mas é shalom, es shalom, paz paz e alegria y alegría no Espírito Santo e en el justiça. Espíritu Santo y en su justicia. Então Paulo fala sobre a consistência do reino que ele pregava Entonces Pablo, la consistencia del reino que él predicaba, e um evangelho de poder. y había un evangelio de poder, E ele dizia: o reino que eu vos prego não é comida, y él decía, el reino que estoy predicando no es comida, não é bebida, no es bebida, é justiça, es justicia, paz paz e alegria y alegría no Espírito Santo. en el Espíritu Santo. Quantos acreditam nisso? ¿Cuántos están creyendo? Não é comida, No es comida, não pregamos no predicamos pela graça de Deus por la gracia de um Dios evangelho de consumo, un evangelio de consumo, não pregamos no predicamos segundo a graça de Deus según la gracia um de Dios evangelho de necessidade, un evangelio de necesidad, mas um evangelho de propósito es un evangelio de e propósito proposta. y propuestas. Então, quando falamos sobre comida, Y todos hablamos sobre comida, falamos sobre tudo aquilo que é perecível. hablamos sobre todo eso que perece, Falamos sobre a cultura material do mundo. hablamos sobre la cultura natural del E não mundo reduzimos. y reducimos, Nosotros não reduzimos nosotros no reducimos o poder de Deus el poder de Dios a uma doutrina de prosperidade. a una doctrina de solo prosperidad, Porque é natural. porque eso es natural. Se você está em Deus, Si usted está en Dios, você tem tudo de Deus. usted tiene todo lo de Dios. Se você está em Deus, Si usted está en Dios, a reputação da paternidade de Deus, la reputación de tu Padre, a reputação da paternidade de Deus la reputación de tu Padre Dios está sobre a sua vida. está sobre tu vida. Então você não tem necessidade de coisa alguma. Entonces usted no tiene necesidad, Porque Jeová é o teu pastor e nada te faltará. porque Jehová es tu pastor y nada te faltará. Então quebramos o materialismo Entonces quebramos materialismo, dessa doutrina sobre reino e de prosperidade esa doctrina sobre reino y prosperidad, e entendemos y comenzamos a que entender temos todas as coisas no reino que todas las cosas del reino nos quando nos pertenecen. vivemos o evangelho Cuando vivimos en el de Evangelio poder segundo a graça de del Deus. poder según la gracia divina. Quantos têm tudo? ¿Cuántos tienen todo? Pergunte ao seu irmão, você quer muito ou quer tudo? Pregúntale a tu hermano, ¿querés mucho o querés todo? Quantos têm muitos aqui? Levante a mão. ¿Cuántos tienen mucho aquí? Quantos têm muito aqui? Levante a mão. ¿Cuántos tienen mucho aquí? Quantos têm muito? ¿Cuántos tienen mucho? Quantos têm tudo? ¿Cuántos tienen todo? Quando Jacó, Jacob, quando Jacó Jacob encontrou-se com Esaú, se encontró con Esaú depois de 20 anos, después de 20 años. e Esaú falou: vamos comigo, meu irmão. Y Esaú le dijo, vamos conmigo, mi hermano. Eu tenho muitos gados, Tengo muchos ganados. eu tenho muitas ovelhas, Tengo muchas ovejas. tenho servos. Tengo siervos. Jacó respondeu: Y Jacob le responde, eu tenho tudo. yo lo tengo todo. Esaú tinha muito, Jacó tinha tudo. Essa é a diferença de ser amplo e de ser pleno. Esaú tenía mucho y Jacob tenía absolutamente todo. Esaú era amplo, Jacó era pleno. Esaú era amplio, Jacob era pleno. era pleno. Cuando miramos esto, hablaba cuando el apóstol Pablo predica diciendo, ¿cómo habla acá? Nada tengo y todo possuo. Nada tengo y todo poseo. Ok? Então Paulo dizia que ele não tinha nada e possuía tudo. Saulo decía, yo no tengo nada, pero lo poseo todo. Isto é o poder da graça na tua vida. Ese es el poder de la gracia operando en tu vida.
que você pode aparentemente não ter nada, mas por graça e legislação divina, você tem tudo. Esa es la gracia divina, que usted aparentemente no tiene nada, pero por la gracia divina lo posee todo. Por isso o reino de Deus não é comida. Por eso el reino no es comida, O reino de Deus é vida. el reino de Dios es vida. E Yeshua ensinou que a vida é maior que a comida. Yeshua enseña que la vida es más que la E comida. quando nós começamos a pregar o evangelho de Y Deus, cuando comenzamos a predicar el evangelio divino, a primeira conexão é com a vida. la primera conexión es con la vida. Nossa primeira preocupação não é com a comida, Nuestra primera preocupación no es con la é comida, com a vida. es por la vida. Por isso precisamos abraçar esta realidade, Por eso es que necesitamos abrazar esa romper realidad, toda a estrutura materialista romper la estructura materialista que está fora do governo da graça de Deus que está fuera del gobierno de la e gracia de Dios, abraçar y abrazar a herança da graça la herencia de la que gracia, Cristo se fez pobre que Cristo se hizo pobre por sua graça por su gracia para nos fazer ricos para poder hacerte rico e nos dar tudo. y nos da todo. Quantos têm tudo? ¿Cuántos tienen todo? Quem prega um evangelho de poder El que predica el evangelio de poder tem tudo, tiene todo, não tem algumas coisas. no tiene algunas cosas. Por isso nós não reduzimos o reino de Deus. Por eso el evangelio, Quem prega poder não vive reduzido Por porque isso- hay que comer, beber, vivir. por eso el evangelio de Dios no puede estar reducido por las cosas naturales, comer, vivir. Porque isso são necessidades Porque humanas. solo esas son necesidades E básicas Deus humanas. criou um homem suprido Y Dios creó al hombre totalmente a partir suplido, da realidade do novo pacto. a partir de la realidad de un nuevo Na pacto, pregação desse evangelho de poder, en la predicación del há evangelio de duas poder. correções poderosas que Hay acontecem. dos correcciones poderosas que A suceden. primeira La primera, é a pobreza. la pobreza. Deus não criou um homem pobre. Dios nunca creó al hombre pobre. Deus criou um homem completo. Dios creó a un hombre completo. Quantos acreditam nisso? ¿Cuántos creen en eso? A pobreza não é uma bênção para a sua vida. La pobreza no es una bendición para tu vida. Você sabe que a igreja sempre teve um problema de doutrinar você para a pobreza. Siempre hay un problema de adoctrinarte para la A pobreza. igreja sempre tuvo um problema de doutrinarte para a pobreza. La iglesia siempre te adoctrinó hacia la pobreza. Sempre todos te ensinaram, Siempre te enseñaron, desde pequeno na sua casa, desde chiquito en tu casa, dinheiro não traz felicidade. el dinero no te trae la felicidad. Então crescemos ouvindo isso, Entonces crecimos escuchando eso, que não era importante dinheiro, que el dinero no es importante, porque o dinheiro não trazia felicidade. que el dinero no trae la felicidad. Então olhávamos o dinheiro como um demônio Entonces hablábamos del dinero como un demonio e falávamos: não, y decíamos, no, eu quero andar com Deus no, yo quiero caminar con e Dios. não importa como eu esteja. Y tiene que parar de gritar, cara, porque no Mira, escucho nada. a segunda coisa La segunda cosa é a dor. es dolor. Quem gosta de sentir dor? ¿A quién le gusta sentir dolor? Ontem nós trabalhamos corrigindo dores. Ayer trabajamos corrigiendo dolores. Há uma coisa muito linda que a Bíblia fala. Hay una cosa muy linda que me hablan. O juízo de Deus para Eva foi: você vai ter dores de parto quando tiver filhos. Quantas mulheres já tiveram filhos aqui? El juicio de Dios son dolores de parto y está preguntando ahora ¿cuántas mujeres tuvieron acá hijos? Hijo natural. É verdade que a dor é insuportável? ¿Es verdad que el dolor no se soporta? Aí imagina agora que a mulher podia ter filho antes do juízo e não tinha dor. Es importante ver que antes del juicio la mujer no sufría dolores. Que coisa linda isso! Que coisa Ter linda. filhos sem dor. Qué cosa linda esa, tener filhos sin dolor, hijos sin dolor. E quando pensamos nisso, então, que o trabalho da graça no novo pacto é tirar a pobreza e a dor, Entonces es importante entender que el trabajo del nuevo pacto es sacar el dolor, sacar la pobreza. então não podemos mais pregar uma vida de dor e pobreza, Entonces no podemos más hablar sobre dolor y pobreza, porque estamos dentro do evangelho de poder e do reino. porque estamos dentro del evangelio del poder del reino. Não é comida, No es comida, não é bebida, no es bebida, mas é shalom. pero es shalom. Quantos tem shalom? Equilíbrio. ¿Cuántos tienen shalom? A consistência do reino de Deus. La consistencia del reino de Os Dios. justos Los justos sempre trouxeram equilíbrio para o mundo. siempre equilibran al mundo.
Então, quando nós falamos sobre justiça, Entonces cuando hablamos sobre justicia, nós falamos sobre uma geração de pessoas nosotros hablamos sobre una generación de que personas vai trazer equilíbrio para as cidades, que va a traer equilibrio para ciudades, equilíbrio para continentes. equilibrio para continentes. Quando falamos que estamos pregando um evangelho de poder, Cuando hablamos de que estamos hablando de un evangelio de poder, estamos construindo uma geração do equilíbrio. estamos construyendo una generación de equilibrio. Quantos querem trazer equilíbrio para o mundo? Quieren traer equilibrio al mundo. Isso é uma correção. Eso es una corrección Tem a ver com o nosso trabalho. que tiene que ver con nuestro trabajo. Esta era a graça que Paulo estava trabalhando. Esa es la gracia de Pablo, de la que estaba trabajando. Ele dizia: estou construindo equilíbrios. Gente de justiça. O evangelho de Deus constrói pessoas de justiça. Es eso, es construir equilibrio con personas de justicia. El evangelio de Dios trae personas de justicia. Por isso não podemos mais passar um ano. Por eso no podemos Passar um ano. perder tiempo. Viver dentro de uma cidade em caos. Vivir dentro de una ciudad caótica. Porque precisamos entender o nosso lugar. Porque necesitamos entender nuestro lugar. Entender o nosso evangelho. Entender nuestro E evangelio. o que estamos fazendo. Y lo que estamos haciendo. A alegria do Espírito Santo. La alegría del Espíritu Santo. Nisso falamos sobre a própria vida e obra do Espírito. Entonces hablamos sobre la propia vida y obra del Espíritu. O evangelho do Espírito. El evangelio del Espíritu. Como Samuel no primeiro dia começou falando. Como Samuel en el primer día comenzó hablando. Em Atos 13 nos dá uma posição clara. En Actos 13, en Hechos 13 da una posición clara. Que o próprio Espírito chegou e pediu a Paulo e a Barnabé. Que el propio Espíritu llegó y le pidió a Pablo E por disse: Bernabé. me separe eles. Y le dice, sepáralos. Estamos vivendo o evangelho do Espírito. Están viviendo un evangelio de Que Espíritu. estamos sendo evangelizados de dentro das estruturas religiosas. Que estamos siendo evangelizados dentro de las estructuras Religiosas. religiosas. Pelo próprio Espírito El Santo. propio Espíritu. Estamos saindo do trabalho da igreja Estamos saliendo del trabajo de la iglesia. para o trabalho do reino que é no El mundo. trabajo del reino en el mundo. Assim fez o Espírito com Paulo e Barnabé. Así hizo Dios, el Espíritu de Dios con Pablo y Bernabé. E se nós pensamos em pregar o evangelho de Deus, Y si empezamos a predicar el evangelio de Dios, eu quero dizer que o Espírito vai nos mandar para o mundo. yo quiero que sepas que el Espíritu te va a enviar al mundo. O Espírito vai nos tirar de dentro de estruturas estáticas, El Espíritu te va a sacar de estructuras estáticas, de igrejas, de iglesias, de um ministério interno de ministerios, para servir ao mundo. para poder servir al mundo. Quantos se alegram com isso? Estão ¿Cuántos abertos están para alegres isso? con eso? Penetrar no mundo. Predicar al mundo, penetrar el mundo. O evangelho do Espírito é pregar ao mundo. El evangelio del Espíritu es predicar al E mundo. desde que a terra era sem forma e vazia, Desde que la tierra era sin forma y e vacía, o Espírito de Deus pairava sobre a face y das el águas, Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las sempre aguas. foi o trabalho dele, Siempre fue el trabajo del Espíritu, trabalho global. un trabajo global. E por isso o Espírito Santo desceu Y por eso el Espíritu desciende no meio de, ele desceu em Pentecostes no meio de uma feira de negócios. en el medio. El Espíritu desciende en una fiesta en Numa pentecostal feira de negócios, y en una feria em Jerusalém. en una feria de negocios en Jerusalén, Exato, para mostrar o plano global para poder mostrar un plano global do próprio Deus para com o mundo. del propio Dios para con el mundo. Então, quando falamos do evangelho de Deus, Entonces, cuando hablamos del evangelio de Dios, nós precisamos acordar. nosotros necesitamos despertar. Quantos estão acordados para o mundo? ¿Cuántos están despiertos para el mundo? Quantos estão abertos para o mundo? ¿Cuántos están despiertos? Fala para o seu amigo, para o seu irmão. Deus amou o mundo. Cuidado. Dios amó al mundo. Fale para ele, Deus amou o mundo. Dios amó al mundo. E o seu problema? Es el problema. E o seu problema Y su problema é que você ama a igreja. es que usted es iglesia. Ama a igreja. Ama la iglesia. Nós temos um problema porque amamos a igreja, mas não amamos o mundo. Nosotros tenemos un problema porque amamos la iglesia y no amamos el mundo. E Deus ama o mundo. Y Dios amó al mundo. E o evangelho do Espírito e poder é para o mundo. Y el evangelio de espíritu y poder es para el mundo. Talvez esse próximo tempo que estamos entrando, Otra vez el próximo tiempo en el que estamos ingresando, nós vamos voltar a fazer coisas que há muitos anos não fazíamos. nosotros vamos a volver a hacer cosas que hacía muchos años que no Dia a hacíamos. dia eu encontro pastores que me perguntam: cara, eu não sei o que está acontecendo, eu estou voltando a trabalhar no secular. Y hay muchos pastores que están diciendo, hey, Wilson, estoy volviendo a trabajar en lo secular, no sé qué está pasando. Sim, eu digo, o Senhor está interessado no mundo. El Señor está interesado en el mundo. E isso é muito bom. Y eso es bueno. É um tempo que o Senhor está falando El tiempo que el Señor está hablando com Cornélio, con Cornelio, fora fuera da casa de Pedro. de la casa de Pedro. Da casa de Pedro.
Pedro, antes vai até o mundo, Antes anda al mundo, depois vem até Cornélio. después vení con Cornelio. Porque o Senhor está falando com o mundo. Porque Dios está hablando E o con el mundo. evangelho de Deus Y el evangelio de Dios é o evangelho para o mundo. es un evangelio para el É mundo. um evangelho de governo, Es un evangelio de de gobierno, redenção da criação, de redención de de la creación, reconectar todas as coisas de reconectar todas las ao cosas propósito eterno do al próprio Criador. propósito eterno del propio Creador. Então estamos falando sobre redenção. Entonces hablamos sobre redención. E isso tem a ver com aquilo que vamos nos posicionar Y eso tiene que ver con aquello que nos va a posicionar para pregar um evangelho de poder. para poder pelear un evangelio. Por isso ouvimos sobre o evangelho de Deus Por eso escuchamos sobre el evangelio para de Dios, pessoas que querem crescer, para personas que quieren crecer, não para ninhos. no para niños. Esse próximo ano Este próximo año que seja um ano de progressão, que sea un año de progreso, de crescimento de crecimiento para todos. para todos. Estamos de acordo? ¿Estamos de acuerdo? O que fez Yeshua? ¿Qué hizo Yeshua? Abriu a profecia Abrió la profecía e disse: y dice, eu vou fazer cumprir isso. yo voy a hacer cumplir esta profecía. Hoje se cumpre essa profecia. Hoy se cumple esa profecía. Quantos se animam ¿Cuántos se animan para fazer cumprir para poder hacer cumplir essa realidade do Evangelho de la Deus nesse realidad tempo? del evangelio de Dios? Quantos querem desenvolver ¿Cuántos se van a decir? uma unção de autorresponsabilidade Una unción de responsabilidad para dizer: eu abraço, para poder abrazar, eu crio uma responsabilidade. para poder crear una E a responsabilidad. responsabilidade Y la tem a responsabilidad ver com compromisso. tiene que ver con un E a compromiso. palavra compromisso Y la palabra vem da compromiso palavra compromessas. fue la palabra con promesas. Quer Compromiso dizer, con aquilo que promesas. me comprometo Aquilo- fazer La palabra es aquello con lo que me comprometo a hacer. não é apenas uma expressão de promessa, mas uma movimentação em direção a isso. No es apenas un movimiento con promesa, sino me muevo hacia eso. E a minha palavra esta manhã Y mi palabra en esta mañana é que você se movimente es que usted se mueva dentro da rota do Evangelho de Deus. dentro del evangelio divino. E o Evangelho da cruz Y el evangelio de la cruz foi o primeiro passo. fue el primer paso. E o Evangelho do Reino, Y el evangelio del reino, nossa aplicação diária. nuestra vida O diaria. Evangelho de Deus, Y el evangelio de Dios, nosso plano global. nuestro plano global. O Evangelho eterno Y el evangelio eterno é a nossa cultura para a redenção do mundo. es nuestra cultura para redimir el mundo. Então vamos começar Entonces vamos a comenzar a ativar essas coisas a activar esas cosas e fazer isso. y poder hacer eso. Podemos fazer isso juntos? Podemos salir juntos. Pode ficar um minuto de pé? Puedes estar en pie. Sabe? Paulo disse: não sou eu que estou trabalhando nessa graça, Pablo dijo, no soy yo el que está trabajando en esta gracia. é ela que está trabalhando dentro de mim. Es ella la que trabaja dentro de mí. Ela me fez trabalhar muito mais. Pero necesita trabajar mucho más. Paulo chegou e disse: eu trabalho mais que todos vocês. Pablo llegó diciendo, trabajo más que todos Eu ustedes. falo em língua mais que todos vocês. Yo hablo en lengua más que todos. Ele era mais que todos. Él era más que todos. A graça de Deus nele. La gracia de Dios en él. Esta graça pode fazer isso em você. Esta gracia puede hacer esto en ustedes. Pode te dar plenitude, Puede generar Altura. plenitud, altura, profundidade, profundidad, dimensão, expansão. dimensiones, expansión. Eu queria animar você para isso. Yo quiero llamarte para eso. Eu queria animar você Yo para quiero isso. animarte para eso. Se você se sente à vontade, Si tenés la voluntad, coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. poné tu mano en la mano del que tenés al lado E nós vamos orar y vamos a orar para que o Pai faça uma coisa. para que el Padre pueda hacer una cosa Ative em nós o evangelho de poder. y nos active en el Evangelio de poder. Ative em nós o evangelho de Deus. Activanos en el Evangelio de Dios. Esse é o tempo de você dizer: estou disposto. Ese es el tiempo en donde usted dice, yo estoy dispuesto. Eu estou disposto a crescer. Yo estoy dispuesto a crecer. Eu quero que você possa contar com a minha vida. Yo quiero que vos puedas contar con mi vida. Eu quero ter responsabilidade em mudar a minha Yo geração. quiero ser responsable y poder cambiar mi generación. Eu quero ativar o evangelho de poder Eu quero sobre ativar- a minha geração. Yo quiero activar el Evangelio de poder sobre mi generación. Eu quero quebrar a realidade da pobreza e da dor. Yo quiero quebrar la realidad de la pobreza y el dolor. E quero trazer redenção para este mundo. Quiero traer redención para este mundo. Tem a ver com isso. Tiene que ver con eso. Libera o teu espírito. Niño nunca cabe, permanece siempre fiel.